Agora nós vamos falar apenas dos critérios diagnósticos de dois tipos de transtornos depressivos. Lembrando, esses são tipos de transtornos depressivos, não são subtipos da depressão, que nem vimos falando nos vídeos anteriores. E quais são esses outros dois transtornos? A distimia e o transtorno disfórico pré-menstrual. São conceitos, na verdade, bastante simples, que a gente pode aprofundar. Mas a ideia é, a distimia são sintomas depressivos crônicos. É uma entidade já descrita há bastante tempo na psicopatologia. E a ideia da distimia é um humor deprimido na maior parte dos dias, na maioria dos dias, indicado pelo relato da pessoa por uma observação feita por outros, por um período mínimo de 2 anos. Então você não pode pensar em alguém numa depressão clássica, que começou há 15 dias ou há poucos meses. Não. 2 anos de humor deprimido, com pelo menos duas das seguintes características: apetite diminuído, alimentação em excesso, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, concentração pobre e sentimentos de desesperanças, certo? Durante o período de 2 anos, o indivíduo jamais esteve sem os sintomas por pelo menos mais do que 2 meses. Então, nunca teve mais do que 2 meses sem esses sintomas ao longo de 2 anos. Então, pense na pessoa cronicamente entristecida, cronicamente irritada, que não é aquela pessoa que faz os quadros nítidos e claros de depressão. Agora, nunca houve um episódio maníaco ou hipomaníaco, pois isso se caracterizaria como algo do transtorno bipolar, do espectro bipolar. A perturbação não é mais bem explicada por algo do campo da psicose e os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos de uma substância ou de outra condição médica. Agora, causam sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional e outras áreas, certo? Essa nota é o DSM tentando ressaltar que é possível que uma pessoa distímica tenha quadros de depressão. Ou seja, uma pessoa distímica faça episódios depressivos maiores. Então, culminando assim no que a gente chamaria da depressão dupla, a descrição clássica da depressão dupla, o quadro distímico com episódios depressivos. Também é possível que a pessoa com distimia tenha mais do que apenas esses sintomas descritos, tenha outros sintomas depressivos, o que faria com que ela entrasse no transtorno depressivo especificado ou não especificado, e por aí vai. Então, são várias as combinações possíveis, mas é importante a gente ter noção da existência do quadro distímico. O tratamento do quadro distímico vai ser muito semelhante, do ponto de vista farmacológico, pelo menos, ao quadro do transtorno depressivo, inclusive com o uso de antidepressivos, entre os quais a primeira linha, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O outro quadro é o transtorno disfórico pré-menstrual. Aí veja só, vamos dar uma olhada no quadro. Na maioria dos ciclos menstruais, pelo menos 5 sintomas devem estar presentes na semana antes do início da menstruação e melhorar poucos dias depois do início da menstruação. Então, um quadro do campo depressivo com pelo menos 5 sintomas que começam uma semana antes e melhoram poucos dias depois da menstruação. Um ou mais dos seguintes sintomas deve estar presente: labilidade afetiva acentuada, ou seja, a pessoa tem mudanças de humor repentinamente triste ou chorosa, uma sensibilidade aumentada à rejeição, mas algo que muda muito durante o mesmo dia. Irritabilidade aumentada, humor deprimido, ansiedade aumentada, tensão, sentimento de estar no limite, certo? Então, o DSM junta esses conjuntos de sintomas e diz que tem que ter pelo menos um desses, mais pelo menos um dos da letra C, pelo menos um dos da letra B, pelo menos um dos da letra C, culminando em 5, certo? Totalizando 5 sintomas. Quais são os sintomas da letra B? Interesse diminuído pelas atividades habituais, sentimento subjetivo de estar difícil de concentrar, letargia, alteração do apetite, hipersonia, sentir-se sobrecarregado, fora do controle, sintomas físicos mesmo, como a sensibilidade e inchaço das mamas. Agora, os sintomas têm que ocorrer na maioria dos ciclos menstruais, na absoluta maioria dos ciclos, mas causam um prejuízo clinicamente significativo. Causam interferência no trabalho, na escola, nas atividades sociais, certo? E deve ser avaliado prospectivamente. Caso não entre um tratamento medicamentoso e tudo mais, é importante também avaliar se a pessoa continua tendo aqueles sintomas, certo?
o diagnóstico pode ser feito provisoriamente antes da confirmação, de você vivenciar, ver isso, certo? A perturbação não é somente uma exacerbação dos sintomas de outro transtorno. A pessoa pode ter uma depressão maior, um pânico, uma distimia, um transtorno de personalidade e o transtorno disfórico pré-menstrual. Porém, os sintomas descritos do transtorno disfórico pré-menstrual não são apenas uma exacerbação desses sintomas, certo? É algo como se fosse assim distinto clinicamente. Aí você pode dizer, mas Pedro, eu tenho isso. Você, se for mulher, vai dizer, eu tenho isso. Eu menstruo, eu fico péssima assim. Não, calma. Calma, a gente está falando de um transtorno. A gente está falando de algo que causa prejuízo clinicamente significativo. É algo muito forte. É algo que prejudica a pessoa, certo? Eu já vi casos de transtorno disfórico pré-menstrual. E foi interessante que quando entrou a medicação, quando entrou o ISRS, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a, a pessoa disse assim, minha vida mudou. Eu melhorei muito com essa medicação. O que na minha compreensão psicopatológica não é o único, mas um dos indícios de que existia um transtorno ali, né? Se a gente faz uma intervenção biológica e essa intervenção biológica traz uma mudança significativa, é um indício de que há um transtorno ali. Então, o transtorno disfórico pré-menstrual é essa condição clínica descrita, existente, importante e que merece ser abordado caso consiga ser percebida. Então, distimia e transtorno disfórico pré-menstruais são outros transtornos depressivos dentro das síndromes depressivas.